Sejam bem-vindos ao Panorâmica. Temos connosco um dos impulsionadores da indústria audiovisual na zona centro do país. Fundador e CEO das empresas Check the Gate, Onset Lab, Catapult e Locations, é ainda membro do júri do Instituto de Cinema e Audiovisual e presidente da Portugal Film Commission na zona centro. Temos connosco José Mineiro. José, é com muito gosto que o tenho aqui para esta conversa. Obrigado. A primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar é: uma vez que tirou gestão de hotelaria, ou seja, começou o seu percurso no turismo, como é que se entra no mundo do audiovisual? Bom, tem que ver sobretudo com o facto de eu trabalhar na área de turismo em Óbidos, de facto. Dirigia na altura o Departamento de Turismo municipal, e Óbidos recebia bastantes produções cinematográficas na altura. Cabia-me a mim fazer a liaison entre a produção e as autoridades, e ajudar no que pudéssemos, e facilitar a produção. Em dada altura, um produtor inteligente, o António da Cunha Teles, que se mantém no ativo, resolveu contratar-me e, portanto, em vez de estar do outro lado, passei a colaborar na produção. Foi de alguma forma um percurso natural? Chegou a pensar o que eu quero mesmo é audiovisual, ou acabou por ser uma passagem quando teve esse convite? Não, foi acidental. Portanto, à parte do gosto pela fotografia e pelo cinema, que alguns de nós têm, foi de facto por ter experimentado a arte, por ter experimentado a área da produção, e era uma coisa para que eu achava que tinha algum jeito. Iniciei a carreira nessa área, tanto como assistente de produção, assistente de location manager. De certa forma, a formação em turismo acabou por ter esse contributo na parte como produtor? Sim, eventualmente porque me expôs a uma série de línguas, umas que eu tinha estudado, outras que aprendi, mas que tornam muito importante, que se tornaram muito importantes, porque eu faço produção executiva, portanto tenho clientes estrangeiros e trabalho só para estrangeiros, portanto é muito importante falar línguas. Por outro lado, eu julgo que o trabalho de produção, mais do que a formação, é uma questão de personalidade e de atitude. Claro que alguns instrumentos, a formação dá sempre jeito, seja em que área for, não é? Mas passa muito pela experiência. Passa sobretudo pela experiência. Aliás, eu tenho para mim que na área do audiovisual aprende-se sobretudo pela experiência, independentemente da formação que as pessoas tiverem ou do curso que tiverem feito, mas eu trabalho com pessoas que vieram da arquitetura, da economia, do direito e que se saem muito bem. Em 2012 o José fundou a empresa Catapult e em 2013 as empresas Locations e Onset Lab. A minha pergunta é, no panorama económico em que nós estamos, como é que surgem 3 empresas audiovisuais em 2 anos? Bom, mais uma vez, o mercado a que elas destinam é exclusivamente estrangeiro, portanto, tratou-se de identificar uma necessidade e de dar resposta. Portanto, num dos casos, a Onset Lab produz equipamentos para o cinema digital. E as outras desenvolvem aplicações também para a área do cinema. Hoje em dia fala-se muito em empreendedorismo, em criar, em startups, incentiva-se muito aos jovens. E o José falava-me de oportunidades. De facto, houve uma oportunidade que possibilitou juntar 3 empresas no Parque Tecnológico de Óbidos. As empresas que o José fundou têm um trabalho mais a nível interno ou trabalham... Exclusivamente externo. Exclusivamente externo. A procura é essencialmente estrangeira, portanto. Certo.
O que distingue os projetos que o José, o que distingue a On-Set Lab e a Locations dos outros projetos audiovisuais que existiam? O que é que possibilitou que eles surgissem? Não existia nada de similar. Certo, ok. Não há nada que os distinga porque são únicos. Ainda relativamente às empresas, o José esteve em 2014 em Bruxelas, no European Parliament of Enterprises, a representar a Check the Gate e a On-Set Lab na terceira edição do evento. Em que é que consiste este evento, o European Parliament of Enterprises? É uma reunião de empresas a nível europeu, portanto, feita na sala da Assembleia. Portanto, e houve algumas votações na altura sobre coisas relacionadas com relações internacionais, com relações económicas, com acordos comerciais, etc. Portanto, as pessoas podiam falar das suas experiências, das suas dificuldades, etc. Curiosamente, eu falei de formação, porque tenho por hábito receber estagiários estrangeiros e pronto, são normalmente coisas que correm muito bem e é normalmente gente que está a fazer carreira na área do audiovisual, uns nos países deles, outros noutros países, mas é uma coisa que tem corrido bastante bem. Nota-se a representação dos diversos países, nota-se necessidades diferentes nesse género de eventos, se cada país tem uma abordagem muito diferente. Por exemplo, o José, quando se deslocou lá, acha importante este género de eventos para puxar investimento para Portugal? Esse género de eventos, não. Até porque só posso falar da minha área e não encontrei ninguém da minha área entre os representantes dos outros países todos. Portanto, estava gente da área dos serviços, da química, da consultoria, da produção alimentar, mas como todos os eventos internacionais, obviamente é importante conhecer pessoas e estabelecer contactos. Quer dizer, para a minha área não é francamente interessante nessa perspectiva. Na altura em que decorreu esse evento, o José afirmou que a criatividade, uma das bases do cinema, era capaz de congregar especialistas de várias áreas, que podiam aceder à produção de um altíssimo valor acrescentado, desde que enquadrados por um desejo político, resoluto e orientado para os resultados. A minha pergunta é, existe em Portugal o desejo político para alcançar esses resultados? Existem as condições? Bom, eu não me lembro exatamente do contexto em que afirmei isso, mas provavelmente eu estaria a falar da falta de incentivos que havia em Portugal para atrair grandes produções estrangeiras. Recentemente passámos a contar com um tax rebate que, apesar de não ser tão competitivo como alguns dos destinos que connosco concorrem, bom, é uma primeira pedra. É uma medida muito recente e, tanto quanto eu sei, ainda ninguém fez uso dessa facilidade. Mas isto demonstra obviamente algum interesse político pela área. Outras medidas não têm sido assumidas pelas autoridades, enfim, porque é uma área que não importa assim tanto. De qualquer forma, se nos lembrarmos que, apesar de tudo, se fazem em Portugal, não sei, algumas centenas de filmes publicitários para as melhores marcas mundiais todos os anos,
com algumas centenas de milhões de divisas a entrar, eventualmente é uma área que mereceria alguma atenção, mas julgo que é por desconhecimento. O que é que poderíamos fazer, o que é que Portugal poderia fazer para a indústria ter um crescimento maior? Bom, agilizar o funcionamento do tax rebate seria importante, mas claro que temos de ver como é que funciona antes e tentar corrigi-lo ou aumentá-lo, porque no máximo pode ser de 25%. A maior parte dos países tem 35%, há regiões da China que têm 50%. Portanto, apesar de aumentar a nossa competitividade, na comparação pura, estamos em desvantagem, ainda que haja outras vantagens que têm que ver com a qualidade dos técnicos de material, as qualidades intrínsecas que têm que ver com património construído, com a paisagem, e com a meteorologia, com a segurança. Portanto, no fim de contas, é um mix complexo que determina a captação do audiovisual estrangeiro. As empresas do José situam-se, como já tinha referido, no polo tecnológico de Óbidos. Sim. Sente que, de certa forma, o facto de estarem empresas na região centro possibilita o desenvolvimento da região centro em si, se atrai outras frentes da economia? Se tem um impacto socioeconómico? Depende como encararmos. Depende como encaramos a questão, porque há variadíssimos patamares na indústria e o grau de exigência determina que não se possa contrariar a concentração de técnicos e material que é em Lisboa. Portanto, não há... nos patamares mais elevados, não há outra maneira de fazer que não seja recorrendo a fornecedores e técnicos que residem em Lisboa, por razões óbvias. Noutras áreas, e a democratização que o audiovisual tem vindo a sofrer, até por causa do advento do digital, mas isso julgo que não acontece só na região centro, julgo que é mais ou menos transversal e acontece em todo lado. Mas, mais uma vez, em patamares diferentes. Portanto, mas é um facto que cada vez se filma mais e cada vez há mais necessidade de imagem em movimento. As exigências de qualidade já são outra conversa, mas e a eficácia destes novos, de algumas novas criações é bastante discutível. Mas, de qualquer forma, também a distribuição se tem alterado imensamente. Agora temos canais no YouTube e temos uma série de novos formatos, uma série de maneiras de divulgação. Distribuir o audiovisual que não eram imagináveis há 10 anos. Não é? O José é presidente da Portugal Film Commission na Zona Centro. Podíamos explicar em que é que consiste uma Film Commission? Um pouco na linha do que eu disse há pouco, trata-se de atrair produção cinematográfica estrangeira e facilitar de alguma forma a produção nacional e atraí-la também para a Zona Centro. A Film Commission não está ainda propriamente ativa por razões que se prendem com o financiamento que está a tentar conseguir de uma forma ou de outra, mas tem sobretudo que ver com conseguir transmitir o nosso potencial e fazer valer o nosso potencial. Portanto, e quando falo de potencial endógeno regional para a realização de audiovisual, tem que ver com tudo. Tem que ver com a paisagem, tem que ver com o património construído,
Tem que ver até com a qualidade das pessoas, com a diversidade das pessoas, e tem que ver também com a vontade dos territórios de terem uma produção nas suas casas que permite, no fim de contas, uma forma de promoção até turística, se quisermos, porque eu acho que algumas pessoas ainda não estão propriamente despertas para isso, mas bom, é um caminho que há a fazer. Quais são as expectativas que os jovens que estão-se a formar em audiovisual devem ter? Que mensagem é que gostaria de passar? Que tem de trabalhar e usar a imaginação. Portanto, como se deve ter notado o que eu disse antes, eu não acho que a formação específica seja assim tão importante, porque é impossível haver um programa que abarque todas as vertentes e que dê todos os conhecimentos e que dê... É muito multidisciplinar. Sim, e que dê um instrumento às pessoas que lhes permita amanhã ir para a rua e fazer um trabalho, ou pelo menos um trabalho high-end. Portanto, vão ter de aprender fazendo, como toda a gente que trabalha no audiovisual nesta altura aprendeu. Julgo que não há outra maneira de aprender. Por outro lado, não parece que os programas estejam muito bem desenhados. De qualquer forma, a formação é fundamental. Em qualquer área. Portanto, é fundamental que as pessoas saibam pensar, também convém que saibam falar e escrever e que percebam o que ouvem, digo eu. Mas o conselho é exatamente encontrarem uma área em que têm alguma proficiência e encontrarem trabalho nessa área e desenvolverem ou criarem o seu próprio trabalho, porque, mais uma vez, nem toda a gente tem imagino eu, de ir trabalhar para produções de topo. Portanto, há imensas outras coisas que podem fazer, se calhar de forma mais criativa. Mas o que eu acho é que cada pessoa tem de encontrar o seu espaço. Idealmente, terão os que tiverem a sorte, que também conta, ou que tiverem qualidade suficiente, acabarão a trabalhar, enfim, nas grandes produções e Imagino que o mercado de coprodução se vai desenvolver bastante nos próximos anos em Portugal. E, portanto, vai haver aí algum espaço para pessoas que se queiram iniciar na área. Certo, José, foi com muito gosto que o recebemos aqui para esta conversa. Termina assim o E2. Podem acompanhar-nos no YouTube e no Facebook. Até para a semana.